Chegamos na terça-feira. O Papa Bento XVI dizia em 2011 sobre esse texto do Evangelho: Nosso Senhor Jesus foi ao encontro da paixão, empreendendo com determinação esse caminho, o caminho da cruz. E ele falava abertamente aos seus discípulos sobre aquilo que devia acontecer em Jerusalém. O próprio profeta Oséias trazia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. E o evangelista observa que os discípulos não entendiam essas palavras e tinham medo de lhe perguntar. Também nós, diante da morte, não podemos deixar de experimentar os sentimentos e os pensamentos ditados pela nossa condição humana. E sempre nos surpreende, nos supera um Deus que se faz tão próximo de nós que não se detém sequer diante do abismo da morte. Aliás, atravessam, permanecendo por 2 dias no sepulcro. Mas é precisamente aqui que se concretiza o mistério do terceiro dia. Cristo assume até ao fundo a nossa carne mortal, a fim de que ela seja investida pelo poder glorioso de Deus, pelo vento do Espírito vivificador que o transforma e regenera. É o batismo da paixão, que Jesus recebeu por nós e sobre o qual São Paulo vai escrever na carta aos Romanos, a expressão que o apóstolo utiliza: batizados na sua morte. Nunca cessa de nos surpreender. Tal é a concisão com que resume o mistério vertiginoso. A morte de Cristo é fonte de vida, porque nela Deus derramou todo o seu amor, como numa cascata, melhor dizendo, imensa, que faz pensar na imagem contida no Salmo 41. Uma vaga traz a outra no fragor das águas revoltas. O abismo da morte é preenchido por outro abismo ainda maior, que é aquele do amor de Deus, de tal forma que a morte já não tem qualquer poder sobre Jesus Cristo. A intervenção de Deus no drama da história humana não obedece a qualquer ciclo natural, pois obedece unicamente à sua graça e à sua fidelidade. Querido irmão, querida irmã, a vida nova e eterna é fruto da árvore da cruz, uma árvore que floresce e frutifica pela luz e pela força que provém do sol de Deus. Sem a cruz de Cristo, toda a energia da natureza permanece potente diante do vigor negativo do pecado. Era necessário uma força benéfica maior do que aquela que faz progredir os ciclos da natureza, um bem maior do que o da própria criação. Ou seja, um amor que procede do próprio coração de Deus, que enquanto revela o sentido último da criação, o renova e orienta para a sua meta originária e derradeira. É um amor que supera a morte, é um amor que nos tira da morte. É um abismo de amor que é superado por um outro, que supera o abismo da morte, é um abismo de amor que supera o abismo da morte. Me permita dizer isso. Cremos num amor que nos resgata, que nos salva e que como a cascata dizia, imensa, derrama água fortemente porque nos ama. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.